Abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 3, eu tenho uma notícia tão maravilhosa para te dar hoje com essa palavra. Eu estava perguntando para Deus, qual era a palavra de hoje, depois de uma série dos milagres de Jesus, Depois de ficar 7 semanas falando sobre os milagres de Jesus, como é que você chega aqui hoje, Você fala, meu Deus, falar sobre o quê, Depois de ter vivido 7 semanas tão extraordinárias, depois de ter vivido 7 semanas tão intensas, tão fortes na tua presença, e eu comecei a perguntar para Deus a seguinte pergunta. Eu comecei a falar assim para Deus essa semana, eu falei, Deus, depois de tantos milagres que o Senhor fez, como nós vimos nas últimas 7 semanas, depois de ter ressuscitado, como nós vimos no último domingo, domingo de Páscoa, qual foi a próxima coisa impactante que aconteceu? Eu sei que depois veio o Pentecoste, o Espírito Santo visitando toda a igreja. Hoje nós tivemos um momento de Pentecoste aqui adorando, buscando a Deus, tão maravilhoso. Eu falei, Deus, qual foi o primeiro feito? Qual foi o primeiro sinal? Depois de tudo aquilo, a minha pergunta era literalmente essa para Jesus. Depois de 7 semanas dos milagres de Jesus, qual foi a primeira coisa que aconteceu? E Deus começou a mostrar na palavra dele, e a primeira coisa marcante, o primeiro milagre, vamos chamar assim, que acontece depois da ida dele, depois da ressurreição dele, quando agora já eram os apóstolos aqui implantando e cuidando da igreja, a igreja nascendo. É essa história que nós vamos ler aqui. Diz assim o verso 1: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Que horas que era, irmão? Que horas que era? Vamos lá, vocês estão animados ou não? Eu estou muito animado, irmão. Vamos embora. Que horas que era a hora da oração? Às 3 horas da tarde. Ele estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa. Era um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Diga no teu lugar comigo, aquela era a rotina dele desde quando ele nasceu. Então, o que você está me dizendo é que aquele era só mais um dia comum, sim ou não? Posso declarar uma palavra durante a leitura aqui já mesmo? Posso declarar para alguém que acredita que existe um dia comum que é marcado por Deus para virar um dia extraordinário na tua vida? Posso declarar sobre alguém que veio buscar uma palavra de Deus aqui agora, que hoje não é só mais um culto normal e comum que você entrou? Posso profetizar sobre aqueles que estão ouvindo essa palavra aqui online, que hoje pode ser o dia que Deus marcou para que o sobrenatural aconteça na tua vida. Então era mais um dia que ele ia, mas mal ele sabia o que ia acontecer. Verso 4: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Vamos ler o 6, que é bem famoso. Eu vou deixar você ler, mas lê com gosto. 1, 2, 3 e já. Eita glória! Aleluia! Eita glória! Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Feche os teus olhos e peça para Jesus falar com você.
Diga: Jesus, fala comigo nessa noite. Obrigado, meu Pai, porque estamos congregados aqui na Tua casa e em Teu nome. Estamos congregados aqui, meu Pai, sabendo que o Senhor está escrevendo uma história. E enquanto o Senhor escreve uma história nessa casa, o Senhor escreve uma história na vida de cada um de nós, Pai. Por isso fala conosco, aqueles que vieram aqui com fome e com sede. Fome e sede do Senhor, fome e sede da Tua palavra. Fala conosco, meu Pai. Manifesta a Tua glória, Espírito Santo de Deus. Coloca a Tua mão sobre cada um aqui hoje, que a gente possa ouvir não a palavra que queremos, mas a palavra que precisamos, a palavra que necessitamos. Coloca na minha boca a palavra que vem do céu, Pai, e nós Te daremos honra, Te daremos glória e louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir forte ao Senhor. Você pode, junto com o teu aplauso, gritar um glória a Deus, gritar um aleluia. É tão bacana você ver a história daquele homem. É tão incrível você olhar para aquele homem sentado na porta do templo pedindo uma esmola, e talvez nem imaginar que naquele dia ele se depararia com o maior milagre de toda a sua vida. Porque eu quero que você saiba que existe um dia já marcado na agenda do céu para que você se depare com aquilo que tem sido motivo da tua oração, meu irmão. Eu quero que você receba hoje na tua vida uma garantia que só Deus pode dar a alguém. A garantia de que você ainda vai dizer: chegou o dia da surpresa de Deus na minha vida. Será que tem alguém para levantar a mão e profetizar? Será que você pode dizer: eu ainda vou dizer, chegou o dia da surpresa de Deus na minha vida, amém, em nome de Jesus. Assim era o dia que Deus tinha preparado para aquele homem. Aquele homem não estava há uma semana na porta do templo. Aquele homem não estava enfrentando uma má fase. Diz a palavra de Deus que aquele homem vivia aquilo desde o seu nascimento. Aquela era a realidade daquele homem. Aquele homem vivia há anos no mesmo lugar. Aquele homem vivia, e a maneira como ele vivia, fica claro nessa palavra, era igual todo dia. Todos os dias era igual, todos os dias era a mesma coisa. Todos os dias era a mesma dependência de quem o pegaria, de quem o levaria até aquela porta, de quem o levaria àquele lugar, a mesma dependência de quem por compaixão e por misericórdia daria algo a ele, para ele comer alguma coisa, para ele se mover, para ele sobreviver. Mas todo dia foi igual, até chegar o dia de Deus decidir intervir. E hoje o Espírito Santo de Deus trouxe alguém aqui para dizer que aquilo que está igual uma vida inteira, Deus está marcando a tua vida para trazer mudança em nome de Jesus. Hoje Deus trouxe alguém aqui para confirmar algo ao teu espírito, e o que Deus está confirmando para você é que aquilo que você está olhando e está dizendo: meu Deus, será que nunca vai mudar? Porque eu já estou até me acostumando que é assim. Meu Deus, será que nunca vai mudar? Porque eu já estou até habituado a viver dessa maneira. Hoje Deus está falando. Pode olhar aí e ver há quanto tempo está travado. Pode olhar aí e ver há quanto tempo está parado. Porque chegou o dia de Deus dizer: vou começar a mudar essa história em nome de Jesus. Chegou o dia de Deus dizer: tem causas impossíveis sendo liberadas na tua vida. Tem causas impossíveis vindo ao teu encontro em nome de Jesus. Poderia fazer uma pergunta óbvia aqui, e eu já tenho certeza da resposta. Vou fazer porque é muito óbvia, para você ver o quanto é óbvia. Quem aqui espera viver um mês de liberação de causas impossíveis, dá um grito.
Ai, bispo, que pergunta. Você pergunta, é óbvio, todo mundo. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você quer viver um mês de liberação de causas impossíveis, vamos aprender com esse texto? Jesus tinha ressuscitado, sim ou não? Jesus já tinha se manifestado para os discípulos, sim ou não? Já tinha tido o Pentecoste, sim ou não? Só que aonde Pedro e João estavam entrando? No templo, na hora da oração. Porque Deus começou a falar comigo. Tem muita gente querendo viver causas impossíveis, mas não tem hábitos espirituais. Posso profetizar sobre a tua vida? Eu vou profetizar sobre a tua vida que nesse mês de abril Deus vai colocar novos hábitos espirituais em você. Eu vim profetizar sobre a tua vida que nesse mês de abril o que está se levantando não é um filho mimado, não. O que está se levantando não é alguém que está olhando para Deus e dizendo: ai Deus, faz a causa impossível na minha vida, senão eu vou me jogar e vou chorar. Não, o que está se levantando é alguém que vai ter hábitos espirituais de oração, jejum e clamor. O que vai se levantar aqui é alguém que vai olhar para Deus e vai dizer: na hora nona, 3 horas da tarde, eu tenho um hábito. Qual é meu hábito? Meu hábito é entrar na casa do meu Deus para orar. Meu hábito é ter vida de oração, meu irmão. Tem gente que é crente, mas teu devocional é só para postar no Instagram. Tem gente que é crente, mas o teu hábito espiritual não existe. Se eu perguntar para você hoje, não é para me responder qual o teu hábito de oração. Tem gente que vai falar: hábito de oração? Como assim, bispo? Que horas você ora? Quanto tempo você ora? Qual o teu hábito de leitura da palavra? Depende, bispo, é quando eu estou no Face ou no Instagram, quando aparece um versículo. Qual que é o teu hábito de busca a Deus? Porque Deus está falando: Alex, avisa os meus filhos que o hábito de busca deles a mim vai fazer eles se depararem com causas impossíveis sendo liberadas na frente deles. Alex, fala para os meus filhos que o hábito deles vai ser sacudido. Vai ser sacudido e grandes liberações serão alcançadas por causa de pequenos hábitos que eles vão nutrir em nome de Jesus, irmão. Essa semana eu tenho pedido para Deus, e eu falei para Deus, quando a lista não saía dos 500, eu falei para Deus, Deus, eu vou fazer uma oração sincera aqui diante do Senhor. E sabe qual foi a oração sincera que eu fiz diante de Deus? Eu falei: Deus, uma coisa eu não vou ser. Eu não vou ser um filho mimado. Sabe quem é filho mimado? Quem já viu uma criança mimada? O teu não, porque o nosso nunca é, sempre o dos outros, eu não é. Quem já viu uma criança mimada? Levanta a mão para o céu. Quem já foi uma criança mimada? Levanta. Bispa Geisa fica de pé, em nome de Jesus, levanta. Quem já foi uma criança mimada? Levanta a mão para o céu. Quem já viu criança se jogando no mercado? Levanta a mão. Na loja de brinquedo, levanta a mão para o céu. Sabe quem a gente tem virado como adulto? A criança mimada. O Vini está aí? Vem cá, Vini. Vem cá, Vini. Vamos andar. Já viu uma criança mimada, Vini? Vini, como nós estamos parecidos, né? Olha, não estamos? Esperando pai e filho mesmo, de verdade. É assim, ó. É assim, ó. O pai está aí? Oi, nós estamos parecidos, não estamos? Oi, sim, nós dois. Olha, agora teu pai está aí, eu fiquei com vergonha, mas o Vini é meu ajudante de pregação, tá? O Vini, ele prega aqui com a gente, tá bom? Você vai ser uma criança mimada, tá? Pede para mim comprar aquela xícara, eu vou falar não. Você sabe o que criança mimada faz, né? Então vamos lá. Vamos, filho, passear. Olha essa xícara, me dá essa xícara. Hã? Compra essa xícara pra mim. Na volta a gente vê. Não, mas eu quero agora. Na volta a gente... Quem já falou na volta a gente vê? Mas toda vez você fala na volta e não. Na volta... Hoje não. Agora não.
Vem cá agora. Até aí é normal de ver essa cena, né? Agora você não vai falar xícara, tá? Agora você vai pregar mesmo. Agora você vai falar assim, ó. Então, vamos lá. Ah, meu filho, vamos andar. Eu queria aquele terreno que tá do outro lado ali. Agora não, agora não. Não, mas e o casamento, a empresa, Não, agora o não. trabalho Agora e o salário? Agora Não, mas eu quero. Agora não! Agora não! Você está aplaudindo você! Você está aplaudindo você! Porque tem gente que está vivendo uma vida inteira assim. Só que eu falei para Deus numa oração sincera, e eu estou te falando diante do altar do Senhor. Eu falei, Deus, eu não quero ser filho mimado. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Aí aconteceu uma coisa comigo essa semana, que pelo menos na minha vida não é habitual. Sabe o que aconteceu? Segunda-feira, 2h57 da manhã, eu acordo. Para mim não é normal, tá, irmão? Graças a Deus, não olhe com inveja. Eu tenho o sono do justo, aleluia. 2h57 da manhã, eu acordo. Na hora que eu acordei, 2h57, para quem é crente, irmão, é um código liberado. Aí 2h57, eu olhei toquei assim no celular, 2h57. Aí eu falei, meu Deus, glória a Deus, dá para dormir bem mais ainda. Aí virei para o lado, aí quando eu virei para o lado, é o tal do crente, o Espírito Santo falou, 2h57. Aí virei para o outro lado, olhei de novo, 2h58. E Deus falou, vamos lá, você tem 2 minutos, você sabe o que é 3 horas da manhã. Fui orar. Terça, eu estou te falando diante de Deus. Adivinha o que aconteceu comigo? 3 horas da manhã. Acordei. Aí eu falei, tá bom. Aí orei. Tipo, rapidinho, até umas 3h02. Por aí. Clamei. Até umas 3h02, forte mesmo. Assim. Clamei. Quarta, 2h58. Eu falei, eita, tá esquisito. Quinta, sexta, sábado. Aí ontem, sábado, eu fui dormir, era quase 2. Eu fui dormir quase 2. Aí eu falei assim antes de dormir, que eu sou bem esperto. Eu falei, Senhor, aqui está o meu clamor da madrugada já. Em nome de Jesus. Porque afinal de contas já são 2, irmão. É verdade. Estou falando diante de Deus. Já não precisa nem me chamar, que eu já estou orando aqui 2 horas. Estou tão obediente que adiantei 1 hora. E dormi. Pois se eu te falar diante de Deus, que 3 horas eu acordei. Na hora que eu acordei, eu falei, meu Deus. Aí eu ajoelhei. E aí Deus falou comigo, eu estou desenvolvendo novos hábitos em você. E fala para o meu filho amanhã na minha casa, que eu quero que ele viva liberação de causas impossíveis. Mas eu não quero que ele seja um mimado. Eu não quero que ele passe em frente à xícara e diga, me dá a xícara, senão eu me jogo. Eu quero que ele pare em frente à xícara e diga assim, ah, você não vai me dar a xícara não? Tá bom, ajoelha. Levanta a mão para o céu e clama, porque na hora 9, Pedro, João estava entrando no templo para dizer, meu Jesus já ressuscitou, Ele já se manifestou para mim. Eu não sei o que vai acontecer hoje, nem prata e ouro eu tenho, mas uma coisa eu estou fazendo, eu tenho hábitos espirituais. Eu estou indo para o templo buscar o meu Deus, eu estou indo para o templo orar, eu estou indo para o templo orar, meu irmão. Eu estou indo para o templo orar.
de Jesus, você nunca vai mudar a tua vida até mudar pequenas coisas diariamente. Levanta bem alto a tua mão para o céu e fala: Deus, me dá novos hábitos espirituais, em nome de Jesus. Quem está pedindo isso com fé? Então pede, vai, não espera eu falar não. Fala: me dá hábito de leitura da palavra, me dá hábito de oração, me dá hábito de cantar louvores, me dá hábito de te agradar, me dá hábito, Senhor, de entrar na tua presença, me dá hábito, Senhor, de vir te buscar, meu Pai. Se não, sem perceber. Sabe qual foi o hábito que eu fui tendo? Hábito de reclamar. Quem conhece gente assim? Você? Ninguém aqui. Hábito de falar mal dos outros, hábito de não crer. As pessoas entendem vitória completamente errado. As pessoas acham que vitória é o dia que você levanta. As pessoas acham que vitória foi o dia que aquele aleijado se levantou. Mas vitória, na verdade, foi uma vida inteira. Todos os dias está batendo na porta do templo, meu irmão. Todos os dias está no lugar certo. Quem é que é formado? Levanta a mão para o céu. Quem fez faculdade se formou. Levanta a mão para o céu. Uau, que legal, que lindo. Quem lembra do dia da sua formatura? Levanta a mão para o céu. Você todo na beca, você todo arrumado, recebendo o teu canudo. Agora eu quero falar só com os formados, tá bom? Recebendo o teu canudo. E naquele dia muita gente te olhando e dizendo assim: uau, que vitória. Agora só os formados. Deixa eu fazer uma pergunta para você, me responda diretamente. O dia da vitória foi o dia da formatura? Eita, que força é essa que vocês responderam? Qual foi o dia da vitória? O dia da vitória foi o dia que você não queria ir, mas você foi. O dia da vitória foi o dia que você não tinha condição, ia trancar a matrícula, mas você continuou. O dia da vitória foi o dia que ninguém viu. O dia da vitória foi o dia que você não estava com o vestido bonito, não estava com o terno bonito. O dia da vitória foi o dia que ninguém aplaudiu. O dia da vitória é o dia do pequeno hábito, meu irmão, porque o meu pequeno hábito de todo dia ainda vai colocar um canudo na minha mão. Ainda vai ser o dia que todos verão a vitória de Deus na minha vida. Aleluia! Recebe a graça de Deus. Recebe a graça de Deus. Dá um grito no teu lugar e fala: meu Deus. Eu acho que você não fala porque eu estou pedindo, não gosto disso, tá? Só fala se você está pegando a palavra. Fala: meu Deus tem a hora certa. Você crê? Você crê? Diga: o meu Deus tem a hora certa. Profetiza para 2 e fala: o teu Deus tem a hora certa. O teu Deus tem a hora certa. O teu Deus tem a hora certa. Aleluia! Atos 3, verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Qual era a hora da oração? Qual era a hora da oração? Às 3 horas da tarde. Alguém sabe por que essa hora para os judeus era a hora de oração? Porque era a hora de sacrifício. Essa era uma hora de sacrifício para os judeus. Sacrifícios eram feitos essa hora. Então era uma boa hora para se fazer oração. Sabe que quando a gente vai para o Evangelho, e eu falei assim para Jesus, eu falei: Jesus, depois que o Senhor foi, terminamos a série, os 7 milagres, né, de Jesus, as 7 semanas dos milagres de Jesus e tal. Qual foi o primeiro milagre que o Senhor não estava? Aí sabe o que Jesus falou assim no meu coração? Ixi, Alex, aí vai complicar, hein? Porque você nunca vai ver na Bíblia um milagre que eu não estou. O que eu estou em todos. Aliás, eu estou desde a criação do mundo. Eu estou desde sempre.
Pedro e João entrando às 3 horas da tarde. Aí você vai para o Evangelho, Mateus 27, 46. Para quem ama a palavra de Deus, arrepia. É a hora que Jesus está sendo crucificado. Eu vou pedir para você ler. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Vai no verso 49 lá para mim, por favor. Aí o 49 vai dizer: os anjos disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Mas olha o 50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. E Deus mandou eu te dar uma notícia: a hora do teu milagre já foi cravada na cruz do Calvário. A hora do teu milagre já foi cravada no sacrifício de Jesus Cristo, meu irmão. Era 3 horas da tarde, Pedro e João estavam entrando. Era 3 horas da tarde, Pedro e João se aproximando daquele mendigo, e aquele mendigo olhando e falando: se você me der uma esmola já está bom. Mal sabia ele que às 3 horas da tarde, num outro dia, Jesus tinha conquistado na cruz do Calvário para ele algo muito maior do que ele podia esperar. Eu vim aqui profetizar. Eu não sei o que você está esperando, mas Jesus conquistou coisas grandes para você. Levanta bem alto a tua mão e recebe de Deus. Fala: já está marcado o que Deus tem para minha vida. E hoje chegou o dia de Deus liberar, meu irmão. Já está marcado o que Deus tem para a tua vida. Coloca aí Efésios 3:20 no telão e leia, por favor, bem alto no teu lugar. Eu estou olhando para Pedro e João. E eu estou olhando para Pedro e João esperando uma moeda, esperando uma nota, talvez. Não sei, esperando, sei lá. Mal sabia ele que o dia tinha chegado e que era muito mais do que ele podia imaginar. Leia esse versículo, leia com fé. Aliás, não leia, declare. Não é assim, pastora Márcia? Vai ter seminário de cura, viu? Sábado que vem. Mudou da terça, ia ser terça, feriado, deixamos para o sábado. Por quê, bispo? Porque daí sexta, quem batizar já pode participar também, porque para participar tem que ser batizado. E é um sábado poderoso, você pode vir para cá, você vai receber hábitos novos espirituais. Vai ser demais. Leia, 1, 2, 3 e já. Quem crê? Quem crê? Então vamos ler de novo, vai. Esse é Jesus, aquele que é. Aleluia! Aleluia! Ele pode, meu irmão. Ele pode, meu irmão. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei para onde você está olhando. Mas Deus está falando. Não vai ser do jeito que você está pedindo, pensando. Vai ser do meu jeito. Meu jeito é novo toda vez. Eu faço coisas novas toda vez. Deus está olhando para alguém aqui dentro hoje, está falando: eu vou fazer coisas novas em nome de Jesus. Eu vou fazer coisas novas em nome de Jesus. O que ele vai me dar? Você nem sabe, vai ser coisa nova. E eu amo Atos 3 no verso 4. Porque já que Pedro e João vai liberar milagre, já que Pedro e João vai dizer: levanta e anda. Cadê o Vini? Volta, Vini. Fica sentado na porta do templo assim, ó. Pode ser para cá. Aí. Ele está aqui. Já que pensa que eu sou Pedro. E eu vou liberar a cura. Eu podia tranquilamente, vamos ler o versículo 4, o 3, o 4 e o 5, que é muito, muito poderoso. Eu podia passar aqui e falar assim: levante e anda em nome de Jesus e tal. Mas não é isso que ele faz. Pedro e João olharam bem para ele e disseram assim para ele: olhe
para nós. Porque quem está nessa condição, o olhar está sempre nessa altura aqui, ó. Na altura de quem vai ver o que vai receber. Na altura de quem vai ver o que tem para ele. Aliás, essa é a altura perfeita. Olha aqui, alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Essa é a altura perfeita. Porque teu olhar só precisa estar aqui, ó, para ver o que eu tenho para você. O teu olhar só precisa estar aqui, ó, para ver o que eu tenho preparado para você. Vocês que estão aí desse outro lado, tá pegando aqui? Tá entendendo o que eu estou falando? O teu olhar precisa estar aqui, ó. Foca teu olhar aqui, ó. Porque aí você vai ver o que eu tenho preparado para você. Só que curiosamente, Pedro fala assim para ele: olhe para nós. Olhe para nós. O homem olhou para eles com... Então me olha com atenção. Porque hoje Deus está falando assim para alguém aqui: para de olhar para o que está ao teu redor e lembra do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, porque de lá me virá o socorro. Eu elevo os meus olhos para os montes, porque de lá me virá o socorro. Deus está chamando alguém hoje aqui para dizer: eu tenho um milagre para você, mas antes eu preciso que você mude o teu olhar. Antes eu preciso que você mude a direção do teu olhar. Posso liberar uma palavra, igreja? Você vai voltar para a tua casa hoje olhando de outro jeito, em nome de Jesus. Você vai olhar para a tua vida hoje olhando de outro jeito, em nome de Jesus. Você vai olhar para o teu ministério olhando de outro jeito, em nome de Jesus. Sabe o que o diabo tem feito com as pessoas? O diabo tem feito as pessoas enxergarem esmola. O diabo tem feito as pessoas enxergarem numa única linha. Tudo não presta, tudo é ruim. Tem gente que entrou aqui hoje: tua casa é ruim, tua casa não presta, tua família não presta, igreja nenhuma presta, ministério nenhum presta, nada presta nessa vida. Só que Jesus está dizendo: ei, eu posso te levantar, mas antes de te levantar, eu mudo teu olhar em nome de Jesus. Ei, eu posso te levantar, mas antes de te levantar, eu vou mudar a direção que você vai olhar em nome de Jesus, meu irmão. Pedro olha e fala: muda teu olhar, olha aqui, olha bem aqui, mas olha prestando atenção, porque o dia que você começar a mudar teu olhar, ele pega na mão direita, e a palavra de Deus vai dizer que ele começa a levantar aquele homem, que firma bem os seus tornozelos no chão. Firma bem teus tornozelos no chão aí agora, igreja. Firma, sente o peso. Sente o peso do teu tornozelo sendo firmado no chão. Sente o peso do teu tornozelo sendo firmado no chão. Levanta a tua cabeça, levanta o teu olhar, porque Deus está mandando te dizer: acabou esse ciclo parado na tua vida. Acabou esse ciclo de dependência na tua vida. Acabou, porque eu estou dando ordem. Levanta e anda em nome de Jesus, irmão. Aleluia. Levanta e anda. Aleluia. É Ele que faz isso. E quando aquele homem entra no templo, meu Deus, é muito lindo. Diga assim forte no teu lugar: foi o meu Jesus. Fala: foi o meu Jesus. Fala: foi o meu Jesus. O que ele faz, bispo? Põe o Salmo 40 no verso 2 aí, por favor. O que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Lê você, vai. Aí eu tomo água, vai. Meu Deus.
Vamos ler o 3, vai, com tudo, vai. Aleluia! Como é que essa história termina? Essa história termina de um jeito muito lindo. O versículo 8 vai dizer o que nós acabamos de ver aqui. De um salto, ele se põe em pé, começa a andar, entra no templo, no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aqueles que olham para ele começam a dizer, no verso 9, vai dizer: eu estou vendo ali aquele cara andando, louvando a Deus. Será que é ele? Era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa? Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido a ele. Deus mandou eu vir aqui hoje para te dar uma palavra. Não é vingança, não é evangelho barato que eu estou te falando, tá? Não é para você achar que Deus vai fazer isso comigo, para tal pessoa ver. Está repreendido. Mas quando ele fizer, quem olhar vai ficar admirado com o que Deus faz. Você sabe que quando há 15 anos atrás, 16, nós chegamos aqui em São José do Rio Preto, era um desafio muito grande para nós. Nós chegamos para pastorear uma igreja que tinha 4 pessoas. A pastora Mara era dessa época. Logo a pastora Mara chegou também nessa época e foi muito lindo. Ela era nossa ajudadora desde lá. E eu lembro que o que as pessoas diziam é que aqui não era terra para homem nem mulher de Deus. O que as pessoas diziam é que jamais daria certo, que jamais aconteceria alguma coisa. Aí tinha uma rádio, me levaram para conhecer a rádio. A rádio ficava numa outra cidade, em Guapiaçu, no meio de uma chácara. Você pega estrada de terra, mato. E para quem não é de Rio Preto, irmão, andar em Rio Preto é muito difícil. Hoje eu sou um cidadão riopretense, graças a Deus, recebido como cidadão riopretense. Estou aqui há 16 anos, amo essa terra. Mas até hoje tem lugar que eu vou que eu preciso pôr no GPS. Porque você pega muita rodovia. Eu vim de lugar que você não pegava rodovia, só quando ia viajar. Aqui não, você pega a rodovia, vai para lá e tal. Me pegaram na primeira semana que eu estava aqui. E na primeira semana que eu estava aqui, me levaram lá nessa rádio. Era um lugar bem simplesinho lá. E o cara que estava me levando, parecia que ele tinha raiva de mim assim, sabe? Era muito engraçado, era muito esquisito. Ele entrou comigo na rádio e eu tô achando na minha cabeça, eu fantasio muitas coisas, irmão. Tô achando que é uma rádio, que ia ter uma recepção lá, que ia ter o pessoal da técnica, da produção. E eu já tinha feito rádio, mas o que eu tinha feito rádio, eu falava, mas a pessoa mexia lá. Quando ele entra na rádio, entra só nós dois, ele me mostra o computador, me mostra um monte de botão, falou, aqui que liga a música, aqui que escolhe a música, aqui liga o microfone, aqui põe fundo musical, aqui põe não sei o quê. Eu achei até que ele estava brincando. Aí eu falei assim para ele, cara, mas eu não sei fazer isso aqui. Aí ele falou assim para mim, ué, você não faz rádio? Você não falou que sabe fazer rádio? Faz aí então. E ele foi embora. Na hora que ele foi embora, me deu um desespero, porque eu não tinha a mínima ideia de onde eu estava. Eu não tinha a mínima ideia de como é que eu ia fazer para ir embora. Eu estou te falando de 16 anos atrás. Se tinha GPS eu não sabia usar, porque até hoje eu ainda não sei direito, meu irmão. Eu falei, como é que eu vou embora? Como é que eu saio daqui? E eu lembro como se fosse hoje. Eu chorei. Oh, mas eu chorei, acho que tudo que eu tinha força para chorar. Apertei lá os botões para ver como que era.
e coloquei uma música. E era uma música que dizia assim, era mais ou menos assim, eu quero liberar ela sobre a tua vida hoje. Oh Deus! As pessoas olhavam para ele e começavam a dizer, será que é ele mesmo? Será que a gente está vendo certo? Será que é ele mesmo? Será que é ele que estava sempre na porta do templo? Será que é ele mesmo que estava sempre caído na porta do templo? Mas agora está aqui dentro, e está aqui dentro pulando, e está aqui dentro dançando, e está aqui dentro dançando. Quem diria que Deus ia fazer isso? A ele mesmo. Mas agora está aqui dentro celebrando, mas agora está aqui dentro dizendo, foi Deus quem o levantou. Jesus te trouxe aqui para dizer, eu não te deixo caído na beira da porta. Através do nosso campus online, o nosso desejo é abençoar a tua vida, chegando aí até onde você está, em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. O que eu espero de verdade é que essa palavra tenha edificado a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os teus projetos, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e que você continue se alimentando da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para você nos ajudar, você pode, é claro, colaborar com as nossas frentes assistenciais, com todos os projetos da nossa igreja, através desse QR Code, sendo um parceiro do nosso ministério. E você também pode nos ajudar com o simples fato de deixar um like aí nesse canal, porque quanto mais engajamento tem aqui nesse canal, mais longe essa palavra de Deus chega. Então eu espero que você não só seja abençoado, mas ajude essa bênção a chegar a outras pessoas também. Deus te abençoe, foi bom demais estar com você aí do outro lado.